O Marco Aurélio sofrerá outro atentado, só que dessa vez será mais letal do que o primeiro e será bem silencioso. Bom, a primeira tentativa de assassinato que o Marco Aurélio sofreu, ele foi parar num hospital, passou por uma cirurgia muito delicada. Os médicos disseram que o Marco Aurélio teve muita sorte, que a bala ela passou direto, atingiu alguns vasos importantes, mas ele conseguiu sair ileso, ele conseguiu sobreviver. Porém, a Odete não vai parar por aí. Ela não vai parar simplesmente nessa tentativa. Ela vai continuar tentando matar o Marco Aurélio. Enquanto isso, o Marco Aurélio também vai tentar matar a Odete Reutemann. Nessa quebra de braço, quem acabará levando a pior será a Odete Reutemann, que irá morrer. A Odete Reutemann irá morrer. Mas será que foi o Marco Aurélio que matou a Odete Reutemann? Não, o fato é que com a morte de Odete Reutemann, o Marco Aurélio ele assume a presidência da TCA e ele vira o CEO da TCA, porque ele era o vice. Com a morte de Odete, ele passa a ser o presidente da TCA. E com isso, a polícia começa a suspeitar que foi o Marco Aurélio que matou a Odete Reutemann. Ele também vira um dos principais suspeitos de ter matado a Odete Reutemann. Bom, quer entender melhor essa história? Sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, a gente sabe muito bem que a Odete Reutemann, quando ela entra no jogo, ela não entra para perder. Ela estava disposta a tudo para tirar o Marco Aurélio do seu caminho. Bom, e ela percebeu um fator bem interessante. O Marco Aurélio ele tem um hábito de tomar uma medicação diariamente. Ela aproveita essa brecha para falar com um dos seus químicos, que ela conhece muito bem, para desenvolver uma fórmula que faça o Marco Aurélio tomar esse medicamento e acabar morrendo. Pois bem, quem acaba tomando esse medicamento é o César. Mas a gente não sabe ao certo se esse medicamento era de dose letal ou se era para matar de forma gradual. O ponto é que o César toma esse medicamento e sente fortes dores de cabeça. E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o César. Tudo indica que o César não irá morrer. E muito menos o Marco Aurélio, né? A gente sabe que a Odete Reutemann acaba morrendo. A Odete Reutemann acaba perdendo a vida, né? No capítulo 6 de outubro ela morre. No capítulo 1 de outubro todos da família Reutemann descobrem que Leonardo está vivo, abrindo um precedente muito grande para que alguém da família Reutemann matasse a Odete por ter mantido o Leonardo naquelas condições por muito tempo escondido, forjado a própria morte, enfim, por aí vai. Mas o ponto é que antes de morrer, no capítulo 20 desse mês, a Odete Reutemann é alvejada, né? Ela acaba levando alguns tiros enquanto ela estiver dirigindo. E quando ela levar esses tiros, ao invés dela contar para a polícia ali que o Marco Aurélio tentou matar ela, enfim, ela resolve mentir e dizer que sofreu um assalto, tal, e não dedura Marco Aurélio, né? Enfim, ela não coloca o Marco Aurélio como seu principal suspeito, mesmo porque ela não tem como provar isso. E mesmo porque ela tentou matar o Marco Aurélio, né? Quem manda matar uma pessoa e quando a pessoa tenta te matar, denuncia a pessoa para a polícia? Ela quer ter essa história quanto mais oculta possível. Mas a Odete, a partir desse ponto, ela tenta matar o Marco Aurélio envenenado. Marco Aurélio, aparentemente, ele sobrevive, né? Já que
Quando a Odete Roitman morre, ele vira o presidente, né? O delegado de plantão chega até a questionar o Marco Aurélio, né? Ele fala assim para Marco Aurélio: interessante, né? A Odete Roitman morreu e você se tornou presidente da TCA. Aí o Marco Aurélio fala assim: me tornou presidente. O delegado ele dá a entender que o Marco Aurélio é um dos suspeitos por ter matado a Odete Roitman. Ele se torna presidente, mas ao mesmo tempo ele está armando ali sua fuga para fugir do Brasil, porque ele sabe que a qualquer momento a sua casa pode cair. E o pior dessa história toda é que Afonso ele abdicou de toda a sua fortuna. Ele disse para Odete que não queria nada que viesse da mãe. A gente sabe que não tem como abrir mão da fortuna ou abrir mão do patrimônio de quem está vivo. Quando a pessoa morre, você pode abrir mão. Então, quando o Afonso falou para Odete que ele não queria a fortuna dela, é meramente impossível ele recusar a fortuna da mãe, porque não existe herança de pessoa viva. Ele só poderia abdicar da herança de Odete Roitman, não querer mais a herança da mãe, quando ela morresse. Aí sim ele poderia dizer que ele poderia recusar. Então, por mais que ele tenha dito que não queira nenhum dinheiro de Odete Roitman, ainda dá tempo do Afonso mudar de opinião, porque a essa altura ele vai estar curado, né? Porque o Leonardo vai doar medula óssea para ele. O Eduardo não, Leonardo. O nome tá trocado, né? E aí eu tenho a esperança que quem derrube o Marco Aurélio seja o Afonso. Eu tenho a esperança que seja o Afonso. Porque o Mário Sérgio ele vai morrer. A Odete Roitman vai matar o Mário Sérgio. Tem o Freitas que pode denunciar. Eu fiquei sabendo também de uma notícia há muito tempo atrás aí, que o Freitas iria denunciar o Marco Aurélio para a polícia, né? Ele ia denunciar todos os esquemas de corrupção de Marco Aurélio para a polícia e o Marco Aurélio ia ser foragido. Eu vi essa notícia há muito tempo atrás. Tem essa hipótese também. Quando eu fico pensando, depois da morte de Odete, o Marco Aurélio parece que vai reinar, né? Não vai ter ninguém que possa derrubá-lo, a não ser o Freitas, né? E o Freitas é um medroso que só, né? Você vê que ele fez aquela delação premiada com Odete Roitman e ele estava querendo devolver o dinheiro para Odete, estava querendo voltar atrás. E o Mário Sérgio era o único que poderia derrubar o Marco Aurélio. Enfim, né? Mas agora eu fico um pouco sem saber. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.